Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo também está tudo bem. Hoje a gente vai começar o último capítulo aí desta apostila, que é o capítulo 7, Diferentes Maneiras de Ouvir e Dançar, tá? Este capítulo ele é bem interessante e ele vai falar um pouquinho sobre as culturas de diferentes lugares, tá? Então ele começa aí com a música ao redor do mundo, né? Então ele fala o seguinte: na escola aprendemos sobre a cultura popular de nosso país. Folclore e cultura indígena são alguns desses elementos destes contatos aí. Então, ou seja, a gente volta e meia aprende alguma cultura, alguma música, alguma coisa característica aqui do Brasil. Mas ele vai mostrar que isso faz parte do mundo todo, da gente resgatar este folclore do nosso local. Tá? E aí ele fala, a música e a dança também fazem parte disso. Nessas danças, as músicas tradicionais, manifestamos-nos de modo afetivo, histórico, ideológico, intelectual e espiritual, refletindo a maneira como nos expressamos no mundo, tá? E aí ele vai abordar um pouquinho sobre isso então. Como será que isso ocorre em outros países ao redor do mundo? Será que a gente tem, então, essa ideia de valorizar as nossas culturas? Sim ou não? E provavelmente sim, né? De todos os lugares. Então, o tempo inteiro, a gente está tentando resgatar, trazer o quanto é importante essa cultura e assim por diante, tá? Quais são as músicas, então, e danças tradicionais de outras culturas que vocês conhecem? Vocês já viram alguma? Por exemplo, ó, a gente tem todo ano a festa tradicional lá do Parque do Carmo, que é a Festa das Cerejeiras. Ela ocorre mais ou menos agora, no início de agosto, né? O primeiro final de semana de agosto, que são quando as cerejeiras florescem. Então, não sei se vocês já foram nessa festa ou não, mas ela é muito característica do Parque do Carmo em específico, né? Mas há várias regiões vão para lá nessa festa. E aí dentro dessa festa, a gente tem a valorização de algumas danças da cultura japonesa, tá? Então eles falam bastante da ideia do Japão lá. E vocês, já viram alguma coisa de outra cultura? Sim ou não, tá? E como era isso que vocês viram aí de outras culturas, de outras músicas, de outras danças, de outros lugares aí, tá? E aí ele fala, sobre o que elas falam, compartilhe suas ideias com os seus professores e os seus colegas aí, tá? Então, na verdade, é pensando nesse sentido, será que a gente tem outros lugares do mundo que valorizam a nossa cultura? Sim ou não, né? Então, ele começa aí contando uma história do grupo Mauaca. Tá? Ele fala o seguinte, interessados por descobertas, a musicista e antropóloga Magda Pulse criou o grupo Mauaca, que faz músicas com base em composições tradicionais do mundo inteiro. O grupo é formado por músicos de variadas formações e experiências e busca, especialmente nas vozes femininas, conexão entre as diversas culturas que investiga então, tá? Em um único álbum, o grupo explora, então, as sonoridades de diferentes países. Ou seja, eles foram para vários países aí, né? Ou então exploraram, estudaram vários países para a confecção, então, deste álbum aí lançado em 2004, com o intuito de valorizar várias culturas de diferentes locais, tá? Então, no álbum lançado em 2004, Para Todo Canto, por exemplo, um tema indígena, a Koeite, do povo indígena Gavião, é combinado com uma cantiga japonesa, Hotaru Koi. A sonoridade do grupo é tão marcante que crianças e adolescentes também se atraem pelas músicas. Por isso, o grupo então criou um espetáculo para esse grupo, para esse público, né, que se chama o Pelo Mundo com Mauaca, e nele há desde o canto medieval francês, do Viento Berger, até a conhecida eboi da região norte do Brasil. Então, ou seja, ele passa por diversos lugares, pelo Brasil, pela França, por vários lugares aí, pelos povos indígenas e assim por diante, tá? Há também uma canção em Swahili, que é originária do continente africano, uma dança circular hebraica, que é uma oração à deusa Kali, indiana, uma dança portuguesa e um canto indígena da Amazônia. Ou seja, esse grupo aí, ele vai se especializando em conhecer culturas diferentes e tenta colocar tudo isso dentro de um mesmo álbum, tá? Ao vermos como exemplos de repertório, percebemos como são variadas as escolhas do grupo e como é ampla a sua pesquisa, ou seja, eles pesquisam para poder colocar as músicas aí nos seus CDs, tá?
Na música Borooro, o grupo reúne um canto das indígenas brasileiras do povo Tupari, Irigo, um ouro búlgaro, Brepretuk, e a canção de runa finlandesa Surete Jasoiran, tá? E aí, o que é legal a gente pensar então? Começaremos então uma investigação pelo ouro, né? Que é uma dança tradicional da Bulgária e países dos Balcãs. Então, o que são esses Balcãs aí? Balcãs é um nome histórico e geográfico para denominar a região sudeste da Europa, que engloba a Bulgária, Albânia, Bósnia, Grécia, Macedônia do Norte, Sérvia, Montenegro e o autoproclamado independente Kosovo, e a porção da Turquia que se localiza no continente europeu, assim como as partes da Croácia, da Romênia e da Eslovênia, tá? O ouro, na verdade, que é a principal dança aí que ele vai dizer, né? É uma dança, então, que envolve uma sequência de passos e movimentos das mãos ao som de uma música específica. Por vezes, os dançarinos se abraçam pela cintura ou dançam um de frente para o outro, tá? Por isso, né, antigamente, aproximadamente 50 anos atrás, o ouro era uma forma dos casais se aproximarem. Olha que legal, né? Então, a proposta era eles dançarem esse tipo de música e, de alguma maneira, rolava um flerte ali, tá? Então, os casamentos nasciam a partir dessas danças realizadas na praça principal das vilas, como uma forma de entretenimento. Quando, né, numa época em que eles não haviam aí televisão ou internet como a gente tem hoje, né? Hoje em dia a gente tem os nossos flertes pela internet, pela televisão, né, pelas salas de bate-papo, pelos WhatsApps da vida, né, e assim por diante. Existem dezenas de formas de ouro, dependendo da região da Bulgária, cada uma com características específicas, com diferentes formas de dar a mão ou de alinhar o grupo. Ou seja, de acordo com cada lugar em que você está, a dança também será diferente, tá? Alguns ouros são mais lentos e outros envolvem mais saltos e jogos de perna, tá? E até poucos anos atrás, o ouro era considerado, então, antiquado pelos jovens, que o viam como entretenimento apenas para os seus avós, né? Olha que preconceito, né? Porém, recentemente, muitos jovens búlgaros têm se interessado em aprender os passos de vários tipos de ouros, como forma de reconectarem com suas raízes e também de praticarem uma dança social, tá? O ouro pode ser visto na Bulgária, principalmente em festas culturais e casamentos também. E o canto dos ouros é feito geralmente por coros femininos, ou seja, por mulheres cantando aí, tá? O que é legal a gente pensar? A gente tem muito disso, né? Quando a gente é muito jovem, a gente fala, eu não quero isso daí não, isso daí é da época do meu pai. E aí depois quando a gente fica mais velho, igual tipo a professora Mireia, assim, com uns 30 e poucos anos, a gente fala, nossa, que legal, quero valorizar a cultura do meu pai. Eu quero cantar as músicas que o meu pai sempre cantou. Então a gente vai ficando mais velho e a gente vai reconhecendo um pouco disso aí dos nossos pais. Eu não sei se vocês têm isso ou não, né? Mas muitas vezes, quando a gente é jovem, a gente fala, credo, pai, que música horrível, credo, olha essa dança, né? Então, isso aí com o tempo a gente vai melhorando, tá? Então ele mostra aí a música Bepetrunco, né, que foi cantada então pelo grupo Mauaca, que fala sobre um casal de jovens de entre 13 e 16 anos. Petrunco, na verdade, é o nome da moça, apesar de não parecer nome de moça, né? O título da música pode ser traduzido como Ei, Petrunco, com o qual o jovem fala cortejando-a, tá? Uma curiosidade no canto deste ouro é o fato dele ser entremeado por um recurso vocal incomum aos nossos ouvidos, que são gritos curtos e agudos, tá? Então a gente tem os dançarinos búlgaros aí, né, dançando o ouro. Notem a maneira como eles estão postos, as maneiras, né, como eles são colocados aí na dança. Existe a maneira de segurar a mão correta também. Então, existe todo um passo certo para ser feito dentro deste ouro, tá? E, além disso, as roupas típicas, né? E se vocês notarem aqui, a maioria das pessoas da frente são pessoas jovens, né? São os adolescentes aí da Bulgária, tá?
E aí ele fala, o finlandês, ele é uma língua bastante complexa, pois ela não tem origem comum com quase nenhuma língua falada no mundo, né? E por isso a pesquisa e a tradução das músicas neste idioma é muito difícil, né? Então, tem alguns idiomas aí que são muito difíceis de serem traduzidos, tá? Em Boro-Oro, há uma música finlandesa chamada Suheti ja Soirat. O termo significa canção de runas, que é provavelmente uma referência aos termos Runonlantata e Runonlaulaja, que na cultura tradicional da música finlandesa designam então respectivamente, né, significam, né, respectivamente aí, a ação de cantar poesia e aquele que canta a poesia, tá? Essa música, então, Suheti ja Soirat, já foi gravada também em Vartina, que é um grupo finlandês especializado em música folclórica do país, composto, então, por vocalistas mulheres, como o do grupo Mauaka, e alguns instrumentistas acústicos, tá? Nós vamos ouvir, na verdade, esta música aqui, ó, que é Boro-Oro, do grupo Mauaka. Se vocês quiserem, vocês podem assistir também a Dança do Ouro, tá? Mas nós vamos escutar, então, o Boro-Oro. Vou colocar aí, só um minutinho. Eu vou pôr pouco, tá? Porque ela tem 6 minutos aqui. Vou colocar um pedacinho pra gente poder escutar aí. Olha os gritinhos. Bom, ó, então, né, continuando, como eu falei, né, ela tem uma parte que é uns gritinhos durante a música, então dá pra gente escutar aí durante a execução dessa música, e se vocês quiserem ouvir a música toda, vocês podem pesquisar aí na internet, que é só colocar esse título, ou então este link para vocês poderem acessar, tá? Mas o título também aparece aí para vocês. Então ele fala, né? O grupo ele foi iniciado por 2 irmãs finlandesas. Inicialmente elas faziam apresentações de poesia em um grupo iniciado por sua mãe, conhecido por seu estilo de canto feminino, forte e enérgico, e inclusive no dialeto careliano, que pertence ao país aí. O Vartina também trabalhou em colaboração com o compositor indiano A.R. Rahman, para fazer a música da versão para o teatro musical do Senhor dos Anéis, que é uma história que tem conexão com sonoridades de culturas musicais antigas. Então elas ajudaram aí a criar músicas para essa versão de teatro, tá? E ao ouvir o grupo, né, preste atenção aí à forma diferente de cantar, que por vezes também explora sons rápidos e agudos, como ouvimos na canção búlgara aí, tá? Então é legal a gente pensar que são elementos diferentes do que a gente está acostumado a ouvir, tá? São músicas de uma outra cultura e a gente tem que valorizá-las aí, tá? Então ele fala, né? Inquilinos do Mundo é um espetáculo e também um CD ou DVD, né, do Mauaka,
todo feito com músicas dos povos nômades, exilados, migrantes ou refugiados, que vivem a cruzar então as fronteiras, como os ciganos do leste europeu, e de diversas outras partes do mundo, como os curdos, os judeus, os haitianos, entre outros aí, tá? Diante de um contexto de conflitos e migrações forçadas, em que tantas pessoas saem dos seus países carregando apenas suas memórias, o grupo pensou em pesquisar a música que se forma dessa e de outras manifestações coletivas aí pelo mundo, tá? Aí a gente tem uma imagem de um instrumento, então, da tradição musical finlandesa, tá? Ele chama cantelê, tá? E aí ele continua. Encontrou um grande material cultural deste fluxo e das misturas que resultam das passagens e dos encontros dessas pessoas. Outro dia eu estava passeando, né, chegando a Moca, e tem uma parte lá próximo da onde a gente passa que é cheio de boliviano. E aí eu comentei com meu marido, né, olha, eles já estão dominando aqui esta área ficar no Brás ali, próximo do Brás. E é interessante a gente ver que eles adquirem um pouco da nossa cultura e que nós adquirimos um pouco da cultura deles. E a gente aprende a conviver com uma cultura diferenciada aí. Os jeitos de roupas, de vestimentas, de carregar os filhos. Tinha uma mulher carregando o filho atrás, nas costas, com um pano. Então, são coisas diferentes, né, do que a gente está habituado a ver aqui. E essas pessoas trazem consigo muita cultura também pra gente. Então, eles adquirem a nossa cultura, porque eles acabam tendo que mudar, né, migrar de um país para o outro aí. E nós também adquirimos um pouco da cultura deles também, tá? Então, neste caso aqui dos Inquilinos do Mundo, na verdade, eles contam um pouco desta história aí de pessoas refugiadas, pessoas imigrantes, exiladas, os nômades, que não tem muito uma parada fixa, eles vão para onde dar certo, tá? E aí ele fala, né? A música é tão viajante quanto os povos que as carregam. Ou seja, o povo vai trazer consigo a música, né? Às vezes, sem perceber, eles estão lá cantando aquele tipo de música, tá? O cajón, por exemplo, é um instrumento muito conhecido por seu uso no flamenco. E isso faz, então, com que a maioria das pessoas pensem que ele é espanhol, né? Quando, na verdade, ele é originário do Peru. E essa é uma das várias descobertas, então, que o Malacca fez com as suas pesquisas para escolher as músicas, então, de Inquilinos do Mundo, tá? O flamenco, né, como ele fala, é uma dança tradicional espanhola que se utiliza de movimentos enérgicos, sapateados e castanholas e é acompanhada do gênero de música de mesmo nome, geralmente tocado com violão aí, que é a guitarra espanhola e a percussão, que é o cajón. Tá? Então, a gente tem aí uma pequena apresentaçãozinha deste grupo na rua, né? Fazendo, então, o flamenco, tá? Entre essas descobertas, né? Ainda a gente tem muitas outras histórias, como a de um jovem albanês, né? Que foi exilado durante a Guerra de Kosovo, que se refugiou no Brasil após ser expulso dos Estados Unidos. Ele apresentou ao grupo uma canção de amor, tradicional da Albânia, que, assim como na Bulgária, é um país das Balcãs, chamadas de Jarnana, e a música ela tem um ritmo bastante animado, com uma melodia contagiante, que convida a dança e até mesmo, né, a ideia de cantarolarmos essa música aí. Sua letra, em albanês, que é uma língua predominante do país, fala de um galanteio entre um rapaz e uma moça, tema comuns, então, de uma música tradicional. E aí a gente tem, né, então, um casal realizando essa dança tradicional da Albânia em um festival cultural aí, tá? A Albânia, então, foi por longo tempo governada por um regime comunista e que incentivou a produção das artes nacionalistas, que exaltas, né? E a partir do governo vigente, com letras de músicas com este conteúdo aí. Por este motivo, a música tradicional foi valorizada e mesmo após a queda do socialismo, ela vem sendo difundida por vários meios, né, de diversos festivais de cultura. E a gente também tem muito disso, né? Às vezes rola uma festa junina, por exemplo, não uma festa junina, mas um encontro das nações, né? Aí a gente tem um pouquinho de cada cultura, a gente tem a comida de cada lugar diferente, às vezes tem apresentações de danças de cada lugar diferente, e assim por diante, tá? Atividades dessa semana, notem lá.
Promiré está de olho em vocês, certo? Tudo bem que esse Bitmoji aí tá mais novo do que eu sou na vida real, né? Mas nós temos lá para fazer a atividade da página 517, 1, 2 e 3, e a atividade prática da página 516, exercício 5, tá? Então eu vou explicar o que é para fazer e aí ele vai mudar um pouquinho do que está lá no contexto do exercício. Então ele fala: no capítulo, aprendemos que atualmente alguns jovens búlgaros têm praticado o ouro das tradições de seu país como maneira de resgatar as suas origens e a cultura dos seus ancestrais. Se você fosse fazer o mesmo, como isso aconteceria? Faça uma pesquisa com a sua família e descubra que heranças culturais vocês têm. Para isso, procure saber sobre o país ou região de origem dos seus avós, pesquisando principalmente sobre as danças e músicas tradicionais e, após descobrir essas informações, prepare uma maneira de apresentá-las à turma. Nós não faremos isso, tá, gente? Pode ser por meio de dança ao vivo, por vídeo, por fotografias e música, entre outras possibilidades aí. Na verdade, eu quero que vocês pesquisem alguma música, né, que seja característico da dança da família de vocês. Pode ser uma música ou pode ser uma dança, e eu quero que vocês registrem isso por meio de desenho. Por exemplo, olha, é característico da minha família a gente ouvir o samba. Então você vai desenhar você dançando samba, tá? Ou alguém da sua família dançando samba. Eu quero fazer meu avô e minha avó. Ou, é característico da minha família a gente dançar forró. Então também vai desenhar ou o vô e a avó dançando forró, né? Ou o pai e a mãe dançando forró, ou mesmo você dançando forró aí. Então a proposta, notem, vai mudar um pouquinho aí do contexto que está na atividade, né? Que é criar o desenho de alguém da sua família ou mesmo você fazendo aquele tipo de dança ou aquele tipo de música que vocês colocarem aí pra mim. Tá ok? Gente, por hoje é só. Um beijo no coração de vocês e até a nossa próxima videoaula. Beijo, beijo!